Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar da análise risco-benefício. Subjetivamente, sempre há um trade-off entre os riscos e o benefício que determinada atitude pode ter. Então, sempre existe, tá? Quais são os custos de eliminação do risco? Os benefícios proporcionados compensam? Até que nível é viável reduzir certo risco, tá? Aqui. 20%, 40%, 50%. Sempre que a gente vai reduzindo proporções cada vez maiores, os custos vão aumentando. E aí chega a determinado ponto que o benefício proporcionado por esse aumento aqui, ele já não é marginalmente tão alto. E aí já não, do ponto de vista de viabilidade, já não compensa mais você minimizar o risco, perdão. Mesmo com muitos acidentes ocorrendo na aviação, a maioria das pessoas aceita o risco e escolhe o meio de transporte aéreo, pois o benefício relacionado ao conforto e à rapidez da viagem compensa. Então a pessoa pode ter assim muito medo de andar de avião, mas você pega uma viagem em Belém-Macapá, de barco é um dia inteiro, de avião são cerca de 40 minutos. Então você tem essa economia muito grande de tempo e vale a pena. Sem contar que até mesmo do ponto de vista probabilístico, você tem maiores chances até de ter assalto de piratas e até não sei a questão da afundamento da embarcação no trajeto Macapá-Belém. Mas às vezes tem aquela questão subjetiva, né? O indivíduo que morre de medo de andar de avião. Mas assim, as pessoas tendo condições, elas preferem andar de avião, claro, né? O tempo é menor. E às vezes até mais barato do que o barco, se você pegar uma promoção. A não ser tem aquelas pessoas que preferem de barco por conta da festa que tem, enfim, né? Também existe isso. Mas como usualmente o avião é mais caro, por quê? Porque ele proporciona maior benefício, as pessoas assumem aí o risco de andar de avião mesmo sabendo que pode cair. Ou seja, um julgamento subjetivo e uma análise comparativa com os benefícios são realizados sempre para o processo de aceitabilidade do risco. Intuitivamente nós fazemos isso sempre, tá? Todas as pessoas, nas mais diversas situações, sempre fazem a comparação entre o risco percebido e o risco aceitável. Então, na área de riscos naturais, você tem aqui um exemplo de uma cidade que pode ser invadida por uma cheia de um rio, por uma enchente, uma inundação de um rio. E aí você tem várias alternativas para você minimizar esses impactos. Você pode ter um plano de reordenamento territorial, que um exemplo aqui de Portugal. Então você tinha pessoas morando na margem desses rios que sempre inundava. E o que é que você fez? Você tirou essas pessoas daqui, uma política pública, e indenizando essas pessoas, claro, e colocou aqui uma área de reflorestamento para que essas pessoas não ficassem mais ameaçadas por esse evento, tá? Só que teve um custo, né, para o governo fazer isso, teve que indenizar todo mundo aqui, teve que também fazer esse outro projeto. Aqui ele poderia simplesmente deixar as pessoas aqui e construir um muro, mas isso também teria um custo. E caso a enchente fosse maior do que o muro, também ia atingir as pessoas aqui ainda. E provavelmente elas não iam estar prevenidas porque elas iam se acostumar a ter menos enchentes, já que tinha o muro lá. Também existe um chamado desastre moral nesse sentido. Só que aqui tem sempre o custo de você fazer um ou outro. E qual benefício compensa? Pode ser que seja muito caro fazer isso aqui, o governo não tenha recursos, e que ele vá construir o muro mesmo, tá? Ou o contrário, então sempre tem essa relação custo-benefício. Risco-benefício, tá? Aqui outro exemplo, tá? Na cidade de Ciência, é um trabalho internacional. Ele faz justamente a comparação lá numa cidade da Alemanha de você fazer uma medida estrutural, como no caso do muro, tá? Chamada uma medida estrutural de prevenção de desastres naturais, e outra não estrutural no caso do ordenamento. Então ele começa a analisar os custos de você construir um muro, de você
fazer uma política de ordenamento territorial. Aqui é a região da Alemanha, tá? Sei que vocês conhecem a Alemanha, sempre vão para lá, então vocês sabem lá o que é a Saxônia, o Leipzig, inclusive tem um time de futebol daqui, né? Então tá. O custo médio das inundações era de 56,3 milhões de euros por ano. Então os alemães eles conseguiam calcular até quanto custava as inundações por ano que ocorriam lá naquela região. Eles têm uma malha hidrográfica muito grande mesmo, eles conseguem calcular a probabilidade de inundação com muita facilidade e tal. Se vocês pensam em ir para essa área de hidrologia, de inundação, e se vocês dominam outros idiomas, eu recomendo a Alemanha. Realmente é muito forte nessa área, tá? Então, foi construído um dique. Esse custo era... Se construir o dique, perdão, esse custo caía, que eu mesmo não estou me ajudando, tá? Para 5,2 milhões também. E com política de reordenamento territorial para 0,4, tudo isso em milhões. O benefício é a diferença. Só que essas alternativas também possuem seu custo. Então, olha lá. Agora a gente vai colocar isso aqui numa espécie de planilha para a gente entender. A chamada baseline, isso é sempre utilizado em política de análise de risco, é assim, qual é o custo de você não fazer nada? Então, se você não fizer nada, não construir o dique, nem fazer uma política de reordenamento territorial, esse custo é esse aqui, olha, 56,3 milhões. Agora, se você construir o dique, esse custo cai. Beleza, só que outros aparecem. Como é que eles vão calcular o benefício? O benefício é essa diferença aqui. Então, o benefício para a construção do dique é de 51,1 milhões, olha. Porque ele reduz isso aqui, nesse valor, os custos das inundações. Aí ele coloca isso para 10 anos, tá? Isso aqui é anual. Tem uma técnica lá da gestão financeira que é valor presente líquido. A gente não vai entrar aqui, mas é basicamente considerando o valor do dinheiro no tempo. Por quê? Vocês sabem que R$100 vale mais hoje, tende a valer mais hoje do que daqui a 10 anos, por conta de uma coisa chamada inflação. Então, isso é calculando o valor do dinheiro no tempo. Você tem esse benefício aqui de 1.753,6 e esse custo aqui, ó, de 3,9, a diferença dá 3.921, a diferença dá isso aqui, olha, custo-benefício, 21,67,4. Já o reordenamento territorial, você faz os mesmos cálculos aqui, tá? Você vai transformar os dois aqui em valor presente líquido de 10 anos e dá um custo maior para o mesmo benefício. Então, o DIC ele é muito melhor em termos de custo-benefício, porque o benefício proporcionado tem um benefício social, mas ele é menos custoso para proporcionar o mesmo benefício, inclusive do ponto de vista econômico. Então, por esse trabalho, ele concluiu que o DIC é a opção mais viável, tá? Então, é a comparação entre duas alternativas que existe. Digamos que você tenha um custo anual de... E aqui está explicando a questão do valor presente líquido, tá? Pensei que não tinha essa parte, que é justamente o valor do dinheiro no tempo, tá? Então, R$1.000 hoje, se você colocar... Hoje, eu montei esse slide em 2019, mas perdão pela falta de atualização. Mas se você tinha R$1.000 em 2019, quando você considerando ali uma inflação de 2%, e a inflação que aconteceu de fato em 2020, ela foi maior, em 2021 vai ser maior ainda por conta do coronavírus, esses R$1.000 é como se valessem em 2019 980, ou seja, com R$1.000 em 2019 você comprava X, uma cesta básica com X itens. Essa mesma cesta básica você não vai conseguir comprar em 2020. Você vai precisar de um valor maior.
Ficou um pouco complicado, como eu falei, mas digamos que em 2020 você comprava essa cesta básica, os preços estavam mais caros. E se você retornasse esses preços para 2019, essa cesta básica, essa cesta de itens, melhor dizendo, ela ia ser 980, tá bom? E depois você soma tudinho. Bom, mas isso não vem ao caso, essa parte técnica não é o principal, né, o core, o núcleo da aula. Mas acho que deu para entender mais ou menos a ideia. A relação risco-benefício é muito comum também no mercado financeiro e empreendedor. A gente puxa muito, sou da área da administração, puxo muito para essa área de empresas e de investimentos. Então, você tem risco e retorno, é o coração do mercado financeiro. Não existe investimento que aumente o retorno sem aumentar o risco, ou tende a não existir, né? A não ser que seja uma anomalia do mercado, mas o mercado tende a ser muito eficiente. Um investimento que ele tende a ter mais retorno, ele também vai ser um investimento mais arriscado. A grosso modo, você tem os títulos públicos. Você pode aí um investidor é uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem uma ideia. Ele pode investir em título público, que é menos arriscado, só se o governo realmente quebrar, e o governo sempre vai poder aumentar os impostos e te pagar. Então ele tem um risco menor, mas também ele não vai te pagar tanto quanto se você investir no mercado acionário em média, tá? Não estou dizendo que é sempre melhor você entrar no mercado acionário, porque o risco de você também perder no mercado acionário ele é maior. Você pode comprar uma ação de uma empresa e ela cair em seguida. Mas no longo prazo, os estudos mostram que o mercado acionário ele tende a ter um retorno maior do que o retorno dos títulos públicos, porque ele é mais arriscado. E por fim, você pode pegar um dinheiro, ou se você não tiver, você pode pedir emprestado para o investidor, via CNPJ sempre, né? Melhor, e montar um negócio próprio. Mas esse negócio, as chances dele dar certo são baixas. Então você tem um risco alto, porque você vai começar do zero. No entanto, se ele der certo, em termos de retorno financeiro, ele tende a ser melhor do que você investir na bolsa de valores ou comprar um título público. Então, mas aqui o risco de dar errado é muito alto. Olha, em 3 anos, isso antes da pandemia, tá? 341 mil empresas foram fechadas no Brasil, aponta o IBGE. Então, quantos negócios fecharam com o coronavírus? Pequenos negócios, vários. Só que empresas das bolsas de valores não teve até agora nenhuma que fechou por conta do coronavírus, porque elas são empresas mais robustas. Tá? Pode ser até que no futuro isso proporcione realmente a falência de uma empresa, mas o negócio próprio ele é muito mais arriscado. Só que quando dá certo, claro, o teu retorno ele é maior. A percepção do risco varia fortemente entre especialistas e leigos. Eu não sou doido de colocar minha cabeça na boca de um jacaré. Para mim isso aí, acredito que vocês também não, mas esse cara aqui ele fez isso, olha. Ele é um domador de jacaré, então ele sabe. Ele sabe quando o bicho não vai fazer nada. Mesmo, eu acho que o mesmo conhecimento não faria isso. Mas a ideia básica é que o conhecimento ele diminui riscos, tá? Então, se você não entende nada do mercado acionário, você não vai comprar ação, ou pelo menos não deveria, só porque alguém falou, tá? Quando você entende, você sabe o risco que você está assumindo. Então, ele tem noção do risco que ele está assumindo aqui. A gente não tem nem noção. Para mim, eu vejo essa foto, se fosse um vídeo, a qualquer momento eu achava que o jacaré podia estar aqui. Mas ele é um especialista, tá? Então, a gente não tem o mesmo conhecimento que a gente é leigo. Eu sou leigo, não sei você. A não sei que você seja um especialista em domar jacaré. Não sei quem está assistindo o meu vídeo, mas enfim. É importante dizer isso, que o risco varia entre especialistas e leigos, a percepção. A comunicação do risco é um dos fatores mais importantes, porque o risco percebido pode depender muito da maneira como a informação é apresentada. Por isso, deve ter o cuidado necessário na comunicação e apresentação da informação que levará à aceitabilidade do risco, principalmente quando se trata de riscos coletivos. Tem um vídeo que eu sempre passo na aula, que é da síndrome de Cassandra, uma cientista já renomada, ela sempre aparece na Globo, no momento eu me esqueci o nome dela, ela faz essa palestra e é interessante que ela critica a falta de comunicação da comunidade científica para a comunidade
da população em geral em relação aos riscos de homeopatia, remédios homeopáticos, cânceres, pílulas milagrouras que cuidam o câncer. Então, na visão dela, teve uma grande falha de comunicação. Tá? Nós, cientistas que utilizamos técnicas científicas para mensurar os riscos das coisas e temos um respaldo científico, muitas vezes a gente tem todo esse conhecimento, mas a gente não consegue transmitir de forma clara para a população, e a população acaba acreditando mais em algo que não tem um respaldo científico e que a gente sabe que aquilo ali é muito arriscado. É pior ainda, a pessoa está se colocando em situações de risco, porque a gente não conseguiu transformar esse conhecimento em algo acessível para as pessoas ditas comuns. A redução do risco possui custos ou pode envolver redução de benefícios, o que traz dilemas para a sociedade. É isso que a gente vai explorar nessa disciplina no livro do Lomborg, que é o livro ambientalista cético. Então ele fala que esse medo generalizado das questões ambientais, na visão dele, né, acaba diminuindo uma série de benefícios e acaba sendo um risco desnecessário na visão do Lomborg. É isso que a turma vai discutir aí ao longo da disciplina, essa relação risco-benefício em várias áreas, em vários temas dentro da temática ambiental. Poluição do ar, recursos hídricos, escassez de alimentos, desigualdade social, enfim. Reserva de emergências e seguro também são estratégias para você minimizar o risco. Uma reserva de emergência, uma empresa ou mesmo uma pessoa pode manter dinheiro em investimento de baixa liquidez. Tem um técnico aqui, é simplesmente o dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento. Se você pensar no chamado ativo, uma casa ou um carro, você pode transformar ele em dinheiro. Você pode vender sua casa e vender o carro. Só que não é você ter uma casa hoje, amanhã, e você decide vender hoje e amanhã você já vendeu. A não ser que, se você fizer isso, vender por tempo, provavelmente você vai vender por desespero e abaixo do valor de mercado. Mas como você não pode vender rapidamente, é considerado um ativo de baixa liquidez. Um ativo de alta liquidez seria o dinheiro que você tem na poupança. Aqui a empresa tem também, uma empresa também pode ter certo dinheiro em poupança, chamado caixa da empresa, para utilizá-los em caso de eventos não habituais, como desastres ambientais. Então, ela tem que ter essa reserva para se prevenir. Só que para a empresa tem esse dilema. Se ela tiver muita reserva, ela pode estar lá com o dinheiro parado, ao invés de estar investido nas suas ações. Ou mesma coisa você, né? Você pode ter uma grande reserva, ao invés de estar comprando aí coisas para o seu dia a dia, está aumentando o seu bem-estar. Então, tem sempre esse dilema. Os seguros já são outra estratégia. Você vai ter vários indivíduos que podem se associar e manter um fundo mútuo, como se fosse uma reserva coletiva para casos de eventos não previstos, como acidente de carro. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um carro e você tem certo medo que se envolva no acidente e você perca seu carro. Tá? Não é nem risco de vida. Às vezes o cara é tão apegado com um carro que tem dá mais valor ao carro do que a sua própria vida. Mas aí você tem medo e você resolve colocar na poupança um valor X que dê para você comprar um carro. Digamos, seu carro foi 30 mil, você coloca 30 mil na poupança. Imagina, ter todo esse dinheiro na poupança, você poderia estar usando aí para viajar, para outras coisas. E você começa a pensar, poxa, tem muito dinheiro parado lá, mas eu poderia tirar e estar utilizando, mas eu tô aqui com medo de fazer isso, e eu faço isso, num dia eu utilizo, depois de alguns meses eu me envolvo no acidente e perco meu carro. O que é que eu vou fazer? Um seguro. Porque eu vou estar pagando uma mensalidade, mas aí eu não vou estar sozinho, vão estar várias pessoas pagando. A probabilidade de acontecer vários acidentes com todo mundo é menor. Então, é daí que vem o lucro da empresa. Se você tem aí várias pessoas que não têm condições ou não querem manter uma reserva no valor do carro, essas pessoas colocam um pouco cada uma e mantém uma empresa vai fazer o gerenciamento dessas reservas. Por quê? Por mais que aconteça um acidente ali e a empresa tenha que pagar o seguro para aquela pessoa que perdeu o seu carro, as outras pessoas tende a não acontecer nada. A probabilidade de acontecer um acidente com todo mundo ao mesmo tempo é muito baixa, principalmente se forem pessoas de regiões diferentes.
Então, a empresa perde numa pessoa, mas ela ganha na outra, porque as pessoas pagaram o prêmio e não aconteceu nada, a empresa simplesmente ficou ali com aquela reserva, tá? Então, os seguros são estratégias que existem de muito tempo, tá bom? Desde as primeiras cidades existem como forma de minimizar riscos individuais ou coletivos, tá bom? Não só riscos individuais. Mas para ambos os casos tem um custo de oportunidade. Você poderia não estar pagando seguro, estar usando o dinheiro da sua mensalidade ou anuidade para outras coisas, ou poderia não manter uma reserva de emergência, também utilizando para outras finalidades, ao invés de proteger ali contra uma eventual perda de um bem. Riscos e a sociedade moderna. A gestão dos riscos modernos deve levar em conta, como ressalta Molac, as características de uma nova sociedade. Então, alteração da natureza dos riscos de doenças infecciosas para doença degenerativa. Isso aqui é um autor, não coloquei aqui o ano, tá? Mas ele é antes, claro, da pandemia, aí que você teve essa doença infecciosa. Mas a doença degenerativa, ela já, quando você pega o histórico da humanidade, ela tem aumentado, ou seja, as pessoas têm conseguido viver mais tempo, em média, a vida média da população aumentou, porém ela tem vivido mais tempo com uma doença que não mata, mas prejudica o dia a dia. Pode ser um câncer, pode ser um Alzheimer ou coisa do tipo, que no passado matava mais, mas hoje a medicina avançou, não conseguiu curar, mas conseguiu com que a pessoa ainda vivesse com aquela doença, mesmo que com qualidade de vida menor. Riscos de novos acidentes, como com usinas nucleares, como tá usinas nucleares? Melhor como, né? Até eu fico em dúvida, mas é com usinas nucleares, com rejeitos radioativos, pesticidas, derramamento de óleo, fábrica de produtos químicos, destruição da camada de ozônio, geração de chuva ácida e o aquecimento global. Então, são riscos que são novos, tá? Já existe há um bom tempo, mas eles vêm aumentando em relação a todo esse avanço tecnológico. Maior capacidade dos cientistas em mensurar a contaminação, então os cientistas eles estão com técnicas cada vez mais desenvolvidas de tratamento de dados, tá bom, para riscos. Aumento de procedimentos formais de análise de riscos, capazes de prever um risco. Então, a ciência climática ela evoluiu bastante em termos de modelo de cenários para mudanças climáticas. Hoje você consegue, apesar de existir um grupo de céticos, você tem ali um respaldo científico muito grande para dizer com confiabilidade estatística que as emissões antrópicas de gases de efeito estufa, sim, elas estão provocando o aquecimento global. O aumento de procedimentos formais de análise de riscos capazes de prever um risco, isso eu tinha acabado de falar, o auxílio maior por parte dos governos no sistema de avaliação e gestão de riscos, maior participação de grupo de comunicação de riscos para prestar informação à sociedade, seja a mídia, tá bom? Também ela se envolve cada vez mais nisso. Só você pensar que hoje acontece um desastre lá no Japão, lá na China, e já é notícia no mundo inteiro rapidamente, coisa que não existia há 100 anos atrás. Aumento da preocupação do cidadão e procura de proteção. São características que marcam essa nova sociedade de risco. Então, aqui são as principais referências. Aqui nós já temos várias referências. O Manual de Planejamento de Defesa Civil para Desastre Natural. O próximo tópico a gente vai começar a falar do Castro. O Aquino, Risco Ambiental, livro de 2017. O Sanches. Aqui é um trabalho meu, tá? A minha própria... Isso aqui é o artigo originado da minha dissertação de mestrado. E aqui é aquele trabalho internacional do Mayer, que eu falei lá na Alemanha, tá? Para quem quiser dar uma olhada depois. Então é isso, pessoal. Até a próxima.